Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Vamos olhar o que o original fala, ou pelo menos o que é a interpretação disso, porque na verdade essa frase é uma adaptação do versículo do livro de Oséias, que registra a repreensão do Senhor ao povo de Israel. Através do profeta, Deus anunciou: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E nesse sentido, as lutas podem contribuir? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui, talvez um pouco retórica, mas até porque todas essas questões sempre envolvem algum tipo de disputa. Carlos Fetti aqui falando com vocês. Vou abordar essa questão trazendo à luz a necessidade do conhecimento, porque a maior parte das nossas escolhas depende daquele referencial que nós temos, e se ele é limitado, assim que as nossas escolhas também o serão. Então eu vou trazer alguns instrumentos que a luta pode oferecer e que nos auxiliam nesse sentido. Tem algumas informações aqui importantes. Eu vou mostrar um exemplo já de inicial para vocês, relacionado a essa luta do Randy Couture e o James Toney. Essa luta eu vou passar algumas partes dela, não vou dedicar o tempo inteiro, que são 18 minutos. Esse cara, para quem não conhece da área de luta, quem é já sabe, ele é um lutador de boxe norte-americano, que ele é considerado uma lenda. Ele foi campeão mundial em 5 categorias diferentes. Então é um cara que é uma referência, e ele é um dos primeiros, acho que foi o primeiro, está aqui, primeiro lutador campeão mundial de boxe a fazer uma luta profissional de MMA. Então vamos voltar aqui na luta para a gente dar uma olhada no que acontece, que é a entrada, enfim, já vamos passar mais diretamente para a luta em si, para a gente ganhar tempo. Quem quiser, depois esse vídeo está na íntegra aqui no YouTube, os cumprimentos, enfim, a checagem antes de entrar no octagon, e aí vai começar a luta. Obviamente que o Tony fez uma luta dentro do que ele estava acostumado, ele foi mais ou menos na expectativa de lutar boxe. E o Randy Couture, que é um cara que é muito bom de trocação, muito bom de mão, mas ele vem da luta, da luta olímpica, do wrestling, e obviamente que ele foi para a zona de conforto dele. O James Toney não tinha experiência em luta agarrada e nem esperava que a luta fosse ser conduzida dessa forma. O que significa? Para o que ele estava preparado, nada aconteceu. Nada daquilo que ele tinha habilidade foi possível ser colocada em prática, porque ele se preparou para um evento que ele imaginava na cabeça dele, mas a realidade se impôs de outra forma, e aí os resultados são os que a gente está vendo aí no vídeo. Ele não teve muita chance de usar, mesmo que ele fosse extremamente habilidoso com as mãos, tanto que o currículo dele prova isso. Ele foi totalmente neutralizado no seu jogo. Não tem como ele fazer um jogo de boxe estando na posição de costas para o solo, não sabendo se movimentar no solo. Ainda se ele tivesse a movimentação de solo, isso é uma das coisas que a gente trabalha nas aulas de luta, para o pessoal entender os conceitos das 3 posições básicas de luta, que é a distância, que eu uso principalmente strike, a agarrada, que eu uso principalmente quedas, os strokes, e a luta de solo, que são as habilidades onde eu utilizo a submissão e domínio. Obviamente que eu posso usar strike, como até o Randy Couture está fazendo. Você vê, um lutador de wrestling está batendo mais um lutador de boxe de soco do que está recebendo. Na verdade, não recebeu nenhum, porque eu preciso de uma estratégia para eu conseguir usar as minhas armas. Caso contrário, elas não funcionarão. E aí a luta se desenrolou. Vamos adiantar um pouquinho mais. Já ela não passou desse round. Randy Couture venceu a luta sem muitas surpresas. O que significa? Primeiro lugar é conhecimento. Por falta de conhecimento, você vai perecer. Isso vale para todos os níveis. Eu vou comentar um pouco sobre
aspectos que eu utilizo isso, né? Mas eu utilizo para todas as questões, inclusive política. Quem leu 1984, né, esse livrinho, vale a pena para ter uma ideia de por que certas coisas são como são e muita gente não consegue enxergar, ou ainda como elas serão. Né? Passaporte 2030, também recomendo que leiam, porque aqui tem um monte de informações que, para quem tiver a par, vai ter menos subjugação de um sistema que está se impondo e que a gente não tem muito como fugir dele, principalmente porque uma parcela muito importante desconhece. Vamos usar uma afirmação de quem tem autoridade, né, para falar a respeito. O Sun Tzu tem essa famosa passagem, né, onde ele diz: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, aqui nós já temos um exemplo prático de como que o conhecimento ela exemplifica muito bem o que a gente acabou de ver na prática daquela luta. O James conhecia muito bem a si mesmo, não conhecia o adversário, não sabia o que esperava. Então ele precisava a humildade e a perspicácia de ter estudado mais o que ele iria encontrar pela frente, para não ser pego de surpresa como de fato o foi. E nesse sentido, Bruce Lee também fala uma frase muito interessante, né? Esperar que a vida lhe trate bem por ser uma pessoa boa é como esperar que um tigre não lhe ataque porque você é um vegetariano. Tá? E aí a gente pode complementar isso com essa informação aqui de Parmênides, que eu costumo resumir essa afirmação dele, que é na verdade bastante complexa, apenas em o que é, o que não é, não é. Né? Então ele tem essa frase, o que é e não pode deixar de ser. Depois ele vai aprofundar isso. Isso significa que não importa muito as minhas crenças, eu preciso estar disposto a aprender, a me tornar melhor e me planejar um tanto quanto melhor para poder ter resultados mais seguros. E o que a gente trabalha em luta é exatamente isso. Por isso que a gente desenvolve habilidades, aprende técnicas, e depois das técnicas você vai ganhar condicionamento físico, e depois disso você vai incorporar estratégias, né, que são as táticas, para que eu possa ser mais eficiente num combate. Mas esse exemplo que eu estou dando, ele se transfere para outras áreas da vida, né? E eu vou utilizar isso para me tornar um tanto quanto melhor. Né? E aí tem uma passagem do Rickson Gracie que eu acho muito interessante, em que ele diz: nossos medos não param a morte, eles param a vida. Significa que às vezes eu, querendo prevenir algumas coisas, não me arriscar, não sair da minha zona de conforto, onde eu tenho domínio das coisas, faço também com que eu não evolua, com que eu não avance, né? Que eu não consiga ter um aprimoramento das minhas habilidades e das expectativas dos desfechos positivos que eu posso ter em relação às questões que me são apresentadas. Se eu continuar sempre na minha zona de conforto, por óbvio, não vai ser um processo evolutivo esfuziante, que você tenha realmente a utilização de todo o seu potencial. Você vai estar sempre utilizando um percentual pequeno da sua capacidade, e as lutas nos potenciais maiores que nós temos. Para isso que o treinamento traz sempre um grau maior de desafio. As competições refletem muito bem isso, né? Uma competição ela vai subindo de nível até chegar no nível máximo, que seriam os campeonatos mundiais, e a cada competição é um desafio novo. Mesmo que eu vá numa competição no mesmo nível, digamos, um campeonato estadual, cada competição é um desafio novo, porque ela não vai ser igual, o adversário não vai ser o mesmo da competição anterior, e se for o mesmo, ele não vai fazer exatamente a mesma coisa. Então eu estou em constante mudança, e as lutas nos ensinam isso. E aí, para a gente completar esse raciocínio aí de desenvolvimento, nós vamos para a antifragilidade. Até aconselho que vocês deem uma olhada em alguns vídeos aí do canal, que a gente trata em mais detalhes esse tema, né? Inclusive a antifragilidade esportiva, que é algo que tem sido motivo de pesquisa, como os atletas se adaptam a um outro nível, e aqueles atletas que são resilientes, às vezes eles toleram uma carga, um desafio maior, mas aqueles que são antifrágeis, eles se adaptam e aprendem com isso, que é esse o conceito, né? Ele foi desenvolvido
pelo o autor libanês Nassim Nicholas Taleb, está aqui no destaque do texto, e ele se refere a não apenas eu resistir ao choque, mas sim eu me tornar melhor, que é o oposto de frágil. Eu suporto e ao mesmo tempo eu vou me tornar melhor, eu vou ganhar em habilidade, em conhecimento, em perseverança, em vários aspectos que interferem na minha vida. A esse respeito, esse livro, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele traz algumas coisas bastante interessantes. Eu aconselho que vocês leiam o livro, obviamente nós não vamos fazer um aprofundamento disso, mas ele traz uma informação logo aqui no início, antes de entrar propriamente dito no texto. Se você começar a observar as pessoas ao seu redor, perceberá que a maioria segue uma fórmula que foi sutilmente, ou não tão sutilmente, e aí vem de novo a questão do conhecimento, quem quer te ensinar a agir assim, só um parênteses, foi ensinada nas escolas, nas empresas, pelos pais ou pela sociedade. Ou seja, se você se empenhar, terá sucesso, e só depois de ter sucesso é que você poderá ser feliz. Essa crença explica o que costuma nos motivar na vida. Pensamos, se ao menos eu conseguisse aquele aumento de salário, atingisse a próxima meta de vendas, finalmente seria feliz. Se ao menos eu conseguisse mais uma boa nota, seria feliz. Se perdesse mais 3 quilos, seria feliz. E assim por diante. O sucesso antes, felicidade depois. É o que explica em grande parte porque nós estamos cercados de gente infeliz, né? A maioria está buscando, esperando chegar esse momento. E aí tem mais uma informação aqui, que ele traz em termos de estatística, resumindo, não vou nem ler o parágrafo inteiro, ele só vou apresentar para vocês esse dado. Em 2004, por exemplo, um levantamento do Harvard Crimson revelou que nada menos do que 4 de cada 5 alunos de Harvard sofrem de depressão, pelo menos uma vez durante o ano letivo, e aproximadamente metade de todos os alunos sofre de uma depressão tão debilitante que não conseguem exercer suas atividades. Isso que ele considerava, o autor, ele foi dar aula em Harvard, depois de uma parte de sucesso da carreira, ele é responsável por uma aula que é altamente concorrida, faz palestras na internet, que é Como Ser Feliz, e ele considerava a Harvard como se fosse a Hogwarts, do Harry Potter, a escola mágica. Mesmo assim, isso não era o suficiente para esses alunos. As lutas podem contribuir muito na antifragilidade, que é a forma de eu avançar para me tornar melhor, mais apto a ter escolhas mais precisas. Mas como eu mostrei, eu preciso ter conhecimento. Acrescento mais um livro aqui, para a gente poder escolher a virtude do nacionalismo. No momento que a gente tem uma série de disputas também do ponto de vista política que a gente não gostaria de entrar, gostaria de ficar só na parte acadêmica ou só na parte que eu conheço, na minha zona de conforto, mas isso interfere na vida de todos. Então as lutas também servem para isso, para me tornar mais inteligente e mais crítico, porque se eu não for capaz de fazer esse tipo de análise, eu vou ser mais uma peça nessa engrenagem, como ele fala ali no início, que essas pessoas foram ensinadas a agir assim, talvez coincidentemente ou não tão coincidentemente, na verdade não tão coincidentemente, porque o sistema montou para que elas fossem assim, para que as pessoas fossem treinadas para terem uma formação, A formação, como fala o Wendell Carvalho, é colocar na forma, ser mais um tijolinho na parede para cumprir um determinado papel. Quando eu não entendo isso, é muito difícil de eu sair do sistema. Como é que as lutas contribuem nisso? Me tornando mais antifrágil, mais inteligente, perspicaz, como eu dei o exemplo prático da luta do Randy Couture com o James. Eu preciso ter planejamento, eu preciso estudar, eu preciso conhecer um pouco mais para que o resultado que eu estou esperando seja mais factível de ser atingido. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente e até a próxima. Um grande abraço.